Boa tarde a todos os queridos irmãos que nos assistem agora presencialmente, virtualmente, né? Que estão presenciais virtualmente, uma nova forma, né? Nós, do grupo espiritualista Paulo de Tarso, temos o prazer de receber Luiz Mário Duarte, que veio aqui nos prestigiar com o seu conhecimento, com todos os anos que ele tem como estudioso do cristianismo, dos Vedas, do Bhagavad Gita, de André Luiz e de todas as escrituras sagradas que venham a nos ajudar a encontrar um caminho para a nossa iluminação. Luiz Mário, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito prazer te receber, né? Bom, gente, eu queria só comunicar a vocês que hoje, propriamente, a gente não vai ter estudo, debate, né? Que é assim que vai se realizar o curso nos próximos encontros. Todos vão estudar, todos vão falar, todos vão comentar. E eu vou começar, né, indicando para quem ainda não conversei, o Novo Testamento traduzido do grego direto pelo Haroldo Dutra. A gente vai usar nesse livro, ou quem não tiver, pode usar a Bíblia de Jerusalém ou outra, né, pelo livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né, em que a gente observa todo o início da transformação de Saulo, o encontro com o Cristo, né, que tem um simbolismo fantástico, né, que é o encontro com o nosso próprio Cristo interior, com o nosso próprio Deus que habita dentro de nós, e ali a gente tem uma transformação impressionante de um Saulo assassino para um Paulo apóstolo, e que vai levar o cristianismo, a doutrina de Jesus até Roma. Então vamos estudar esse livro, que é importante para compreender o início da jornada de Paulo, né? E aí, posteriormente, vamos entrar nas cartas propriamente ditas. Cartas que ele escreveu durante a sua pregação. Ele se comunicava, né? Naquela época não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube. Então tinha que ser na base da carta, né, Luiz? Só na base da carta. Que é quase que uma invenção, né, cristã. E aí nós vamos entrar, de fato, né, no estudo do que Paulo de Tarso tem para nos dizer. Ele tem muita coisa para nos dizer, com toda certeza. E agora, então, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. E aqueles que quiserem fazer perguntas, né, ao Luiz Mário, coloquem no chat. Eu já combinei aqui fazer sinal de fumaça com ele quando tiver pergunta, né? Vou avisar das perguntas que estão ao vivo. Na hora que vocês colocarem, assim que eu visualizar, eu passo para ele, e assim vai ser a nossa dinâmica até 5 para as 18 horas, quando a gente dá uma pausa, muda de plataforma, vai para o Google Meet, onde nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, né? A gente sempre faz assim. E quem quiser está automaticamente convidado a permanecer com a gente. A gente faz uma prece antes do Livro dos Espíritos, exatamente às 6 horas, na hora de Maria. Entra com a meditação de 8 minutos, mais ou menos, para a gente esvaziar a mente e ter a mente aberta para os conhecimentos que vão ser trazidos, né, por mim, pelo Sérgio Murilo e pela Norma. Então, quem quiser pode mudar para a plataforma Google Meet e continuar acompanhando a gente nessa plataforma Google Meet. Então, agora vamos todos fechar os nossos olhos, lembrar a figura do Mestre Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, coberto de compaixão por todos nós,
coberto de compaixão por Saulo de Tarso, que foi até ele, em espírito, e sentiu a dor, e transmitiu a dor que ele infligia a todos os cristãos daquela época. E trouxe aquela dor para ele quando ele perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E imediatamente Saulo se volta sem desculpas. O que queres que eu faça, Senhor? E nós aqui agora mentalizamos esse mestre e também perguntamos a ele: que queres que eu faça, Senhor Jesus? Nós estamos aqui prontos, disponíveis para ser os teus instrumentos, para ser as tuas mãos, para ser as tuas pernas, para ser a sua boca, para ser os seus olhos nesse mundo que clama por amor, por compaixão, por misericórdia. Esse mundo que sofre com a pandemia da Covid, esse mundo que sofre a doença do descaso, da violência, da falta de paz interior. Ajuda-nos, Senhor, a elevarmos as nossas vibrações, a iluminarmos-nos interiormente, reconhecendo que tu dissestes que nós somos luz, que nós possamos ser luz no caminho daqueles que passam pela nossa existência, que nós possamos ser luz para nós mesmos, que possamos levar os teus ensinamentos e de todos os mestres espirituais a toda parte do mundo. E nesse instante, te pedimos, Senhor, que intuir e inspirai abundantemente o nosso irmão Luiz Mário, para que ele possa trazer o conhecimento e tudo o que for necessário para os irmãos que nesse instante, através do canal do YouTube, que estão presencialmente ao vivo agora, assistindo o canal, aos que vão assistir depois, para que tomem consciência que também fazem parte dessa família universal, onde todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus, Criador. E assim, queridos amigos e guias espirituais, em vosso nome, em nome de ti, querido mentor desse grupo, Paulo de Tarso, em nome de Maria, de nosso Mestre Jesus e acima de nosso Pai e Criador, é que pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o nosso estudo, a nossa live, a nossa palestra com Luiz Mário Duarte. Graças a Deus. Meu irmão, a palavra está contigo. Bom, queria falar da minha alegria de poder participar desse encontro, desse início de estudo de vocês, das cartas de Paulo. E me senti honrado, né? A alegria de estar aqui, a honra de poder participar, de ter sido lembrado. Eu me sinto com méritos para tanto, mas é um serviço que Deus dá, a gente atende. Espero que eu esteja à altura e atenda o seu objetivo, viu, Paulo? O objetivo do seu grupo, que é estimular as pessoas a encontrarem nas cartas de Paulo, na vida de Paulo, um sentido para a sua própria existência como cristãos. Tá bom? Que esse é o objetivo, né, do que foi gravado e discutido e transmitido ao longo dos séculos sobre a vida de São Paulo. Tá bom? Bom, então é isso. Paulo é um cristão, ele é o protótipo, né, do que é ser um cristão. Na época em que ele fez a conversão, a palavra cristão não existia. Inclusive, cristianismo ou cristão, cristianismo vai ser derivado de cristão,
essa denominação só vai surgir na igreja de Antioquia, da Síria, que é a comunidade de Paulo. Okay? Paulo, então, ele pertence à comunidade de Antioquia. Existem duas Antioquias, se você for ver. Tem a Antioquia da Psídia, que é na Ásia Menor, e tem a Antioquia da Síria. Então, Paulo, ele nasceu em Tarso, e depois que ele se converte, ele é levado para Tarso e fica isolado lá um tempo. Em verdade, Emmanuel nos confidencia que Paulo ficou esses anos todos em isolamento depois da conversão. Ele ficou nos desertos e nos contrafortes das montanhas ali perto de Tarso. Em verdade, Paulo passou 5 anos em profunda meditação, oração, em colóquio interior. E isso deu a Paulo uma capacidade, uma acuidade espiritual imensas. Só depois é que ele vai, por causa de Barnabé, que se lembra dele, vai ser convidado a ir para a igreja de Antioquia, que não foi fundada por ele, e lá ali se torna a comunidade dele. Tanto é assim que das 4 viagens de Paulo, a primeira ele sai de Antioquia e volta para Antioquia. A segunda, ele sai de Antioquia e volta para Antioquia. A terceira, ele sai de Antioquia e vai para Jerusalém. Só na 4ª viagem, Paulo já vai ser a primeira prisão de Paulo, ele sai de Jerusalém e vai para Roma. Okay? Aí depois ele evangeliza Roma, volta para Roma, é preso de novo, aí ele sofre o martírio. Então nós temos essas 5 viagens de Paulo. Emmanuel, no livro Paulo Estevão, confirma a viagem de Paulo à Espanha, que no mundo erudito ainda é discutível, mas as datas, né, de Paulo indicam essa realidade. Então isso é discutível no mundo acadêmico, mas para nós que somos da tradição cristã espírita, isso é uma realidade. Por exemplo, o mundo erudito, o mundo acadêmico, teológico, as pessoas que estudam, né, de uma maneira acadêmica a teologia e a vida de Paulo, que são especialistas em Paulo, hoje é quase unânime, que a Epístola aos Hebreus não é de Paulo. Mas nós somos cristãos e somos espíritos. E Emmanuel atesta, e usamos o argumento de autoridade de Emmanuel, de que realmente a carta aos Hebreus é de Paulo. Então, vocês vejam que existem algumas discrepâncias hoje por causa da autoridade de Emmanuel em legitimar, por exemplo, a carta de Hebreus. Mas o que eu quero dizer com isso? É que Paulo, no momento da conversão dele, não existe cristão, existem os do caminho. Eram pessoas que interpretavam, que eram seguidores de Jesus e que eram participantes do caminho. Então, os cristãos eram conhecidos como os do caminho. E a despedida dos cristãos sempre era feita assim, bom caminho. Isso deveria até ser na nossa prática, nós somos um cristianismo redivivo, né? Deveríamos desejar um bom caminho para todos os cristãos quando nos despedimos. Porque o objetivo é de que cada um ande no caminho, em direção a Deus, no caminho da luz, no caminho da verdade, no caminho da vida. Essa era a ideia que o cristão tinha de caminho. Só há um caminho, que é o caminho da vida, o caminho para Deus. Todos os caminhos conduzem ao Cristo. Essa é a ideia. Então, Paulo é uma figura notória, uma figura maravilhosa, né? Porque ele é um não vou dizer, existem 2 Paulos, né? Tanto é que há uma mudança de nome, de Paulo para Saulo. Por que assim? Que Paulo nasceu em Tarso, que fica na Ásia Menor, tá bom? E Tarso era uma cidade rica e uma cidade universitária. Tarso rivalizava com Atenas, e muitos filósofos ensinavam em Tarso, que era uma cidade rica, a educação era coisa muito cara, só pessoas abastadas podiam ter acesso à educação. Paulo teve acesso tanto à educação formal dos gregos, na paideia
né, no trivium e no quadrivium dos romanos, na paideia dos gregos, e depois ele foi instruído dos 15 até os 30, que é o tempo de formação de um fariseu, né, com Gamaliel. E Gamaliel ele residia em Jerusalém. Então, a gente tem que entender que Paulo fazia o trânsito Tarso-Jerusalém com muita frequência, porque ele era discípulo de Gamaliel. E pagar um professor nessa época era muito caro. Okay? Então, por isso nós identificamos Paulo como um homem rico, ou de uma família rica. E o pai dele era comerciante de tecidos e de tendas. Ele de tecidos, mas especializado em tecidos para formar tendas. Não, porque as pessoas viajavam muito, e fora das estradas romanas, que tinha albergues a cada 30 quilômetros, em toda a estrada romana era assim. Né? Por isso que o evangelho pôde se espalhar. Se você estivesse numa outra região, você precisava de tendas para poder dormir, ou pernoitar, ou ficar algum tempo. E elas precisavam ser impermeabilizadas, elas precisavam ser tecido muito especial. E Paulo pertence a uma família dessa natureza, que faz viagens, né, ao Oriente mais extremo, busca tecidos, tece tecidos, tanto é que Paulo tem uma profissão, quando ele se auto-provê, ele tece, ele faz tendas, ele produz tecido de tenda, quer dizer, ele aprendeu um ofício. Quer dizer, não era só um tecido que ele trazia do Oriente, mas também ele sabia fazer esses tecidos. E Paulo, então, é um menino rico, e muito bem educado. Então, Paulo é um homem cosmopolita. Em que sentido? Ele mora numa cidade universitária, e a gente tem que fazer esse desenho do Paulo. Ele é um judeu da diáspora. A diáspora é todo e qualquer judeu que não mora em Jerusalém ou na Judéia. Então, Jesus não é da diáspora. Jesus é da Galileia. Então, o judeu que mora na Galileia, ou na Judéia, de uma maneira geral, ele não é da diáspora, porque ele pertence à Palestina. Então, os judeus que vivem fora da Judéia, da Galileia e da Samaria, eles são da diáspora. Então, nós teremos judeus espalhados no mundo inteiro, né, no mundo conhecido daquela época. Tarso, por exemplo, é uma cidade com 200 mil habitantes. É muito grande a cidade. E é uma cidade comercial e universitária. Então, tem judeus na Pérsia, tem judeus na Babilônia, tem judeus na Índia, tem judeus na Síria, tem judeus na Ásia Menor toda. Todos esses judeus em Roma, né, todos eles são da diáspora. Não está na Palestina, é diáspora. E os judeus da diáspora, eles são diferentes dos judeus da Palestina. Por quê? Por causa da distância do templo e do pensamento semítico ali, raiz, que está na coletividade da própria Palestina, da origem do povo hebreu, nós temos o contato com outras culturas. Então, os judeus da diáspora, sobretudo Tarso, que é uma cidade universitária, é uma cidade que está em contato com o pensamento helênico há 300 anos, desde as conquistas de Alexandre. E pelo menos há 70 anos, desde a tomada da cidade e da região toda pelos romanos. Então, os romanos vieram tomando tudo dos gregos, né, e tomaram, estabeleceram o império. A leste de Roma, todo mundo falava grego, porque se falava grego, quando o Império Romano chega, todo mundo já fala grego há 230 anos, pelo menos. Então, os romanos são pragmáticos. Eles não vão impor o latim a essas pessoas. Eles vão falar grego, porque os romanos cultos, militares e comerciantes já falavam grego, porque era a língua comum. O que o inglês é hoje para o mundo, o grego era para essas pessoas. Então, conforme o Império Romano foi tomando o Ocidente, foi indo em direção ocidental, ele foi latinizando. Então, ele tomou as Gálias, lá o francês tem origem latina. Ele tomou a Espanha, a origem do espanhol é latino, entendeu? Então, os bárbaros que viviam lá foram sendo colonizados, Portugália, né? Então, a gente fala latim. Então, você vê que eles colocaram como imposição o idioma latim para os bárbaros,
Para o povo que já falava grego, continua grego. Então, Paulo era um homem, ele era judeu de nascimento, o grupo étnico dele era judeu. Paulo falava aramaico em casa e foi educado por Gamaliel, então ele aprendeu o hebraico. Okay? Paulo falava grego, aprendeu filosofia grega. E ele falava latim porque era a língua do povo dominante, do império. Então, Paulo, pelo menos, falava 3 línguas que nós saibamos: o grego, o latim e o aramaico, né? Que era a língua comum dos judeus naquela época. Isso também era uma realidade para Jesus, porque ele vivia na Galiléia. A Galiléia era a via final comum de todo mundo que vinha das rotas do Oriente ou do Ocidente e vinham comercializar por ali. Então, Paulo é um cosmopolita. Então, ele é um judeu que tem cidadania romana, portanto, ele comprou a cidadania dele, né? Isso era legítimo, era legal, e ele, como tinha gente que comprava na Idade Média títulos de nobreza, tá? Então, o pai dele tinha dinheiro, ele comprou a cidadania romana. Então, ele vivia numa cidade romana, entre aspas, greco-romana, que se ensinava filosofia grega. Filósofos de Atenas ensinavam em Tarso. Então, isso é para vocês entenderem a mente de Paulo. E por isso que ele vai se tornar, vai ser convidado, né, vai ser chamado por Jesus para pregar para os gentios, né, porque ele é um homem diferente. Ele não é um judeu comum, que pensa semiticamente. O Jesus, por exemplo, ele só pregou, apesar do pensamento dele ser cósmico, Jesus não saiu da Palestina. Os 3 anos de pregação de Jesus foram todos ali na Galiléia, né, descendo o Jordão até a Judéia, subindo, descendo, e durante 3 anos ele deu o recado dele. Deu o recado dele em grego, deu o recado dele em aramaico, provavelmente. Então, e Paulo teve mais tempo que Jesus. Jesus não fundou nenhuma igreja. Paulo fundou as comunidades cristãs. Então, Paulo tem uma visão diferente, né? Então, Paulo nasce no ano 5. Os eruditos sabem que ele nasceu entre o ano 5 e o ano 7. Eles não sabem quando, né, porque não tem uma precisão. Mas Emmanuel afirma, muito antes dessas ideias, né, de que Paulo realmente nasceu no ano 5. Okay? Então, no ano 35, 36, que é o ano da conversão dele, Paulo está com 30 anos de idade. Tudo bem? Então, Paulo, ele vai de Tarso a Jerusalém, então ele tem uma formação farisaica. Paulo, você vê que na época de Jesus, anos 30, 33, existem os partidos entre os judeus. Ou você era um zelota, um revolucionário, um terrorista, uma pessoa que era flagrantemente contra a presença do Império Romano, podia chegar à violência contra isso. Os sicários eram zelotas, tá? Assassinos de romanos. Barrabás, ele era um zelota, né? Barrabás não era ladrão, Barrabás era um terrorista. E ele está preso e vai ser crucificado porque ele matou um romano, e a gente sabe disso também, né? No Paulo Estevão, a gente sabe isso pela tradição cristã apócrifa, né? E o Barrabás, então você tinha os zelotas, você tinha os fariseus, que eram legalistas, eram pessoas que entendiam que Israel tinha sido dominado por Roma e escravizado por outras nações, porque os pobres, as pessoas, os ricos, ou as pessoas não seguiam a Torá. Então eles falhavam com a lei, pecavam, e por isso que Israel tinha sido dominado. Então o projeto, a agenda dos fariseus era uma vida absolutamente correta, para que Israel obrigasse Deus a cumprir a sua promessa de levar Israel à hegemonia bélica, militar, política do mundo conhecido da época, que era a ideia que eles faziam de Messias, que Paulo tinha, e todos os fariseus tinham, e muitos judeus tinham. Eles tinham a ideia de um Messias davídico, de um novo rei, que libertaria Israel de todo o jugo político, militar, econômico de outras nações, e Israel seria a nação que dominaria todas as outras, como o Império Romano naquele momento fazia com o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro conhecido. Então, olha só.
Então, Paulo é um fariseu. Os saduceus eram homens que eram teocratas, eram homens de famílias nobres, de judeus, a maior parte deles, que dominava o sinédrio. Tinha controle do Estado, né, do Estado judaico, que servia a Roma nessa época como vassalo. Né, quem discordava de Roma era deposto, era tirado. Então nós temos essas visões de mundo entre os judeus. E você tinha os essênios, né, que eram pessoas que se sentiam, não eram legalistas no sentido dos fariseus que viviam na sociedade, mas eles queriam tanta pureza que eles se retiravam para os desertos e viviam lá numa vida idílica, uma vida escorreita, uma vida completamente dedicada a Deus, nas cavernas e tal, renunciavam aos bens. Muita gente vai pensar que Jesus era um essênio, mas Jesus não era um essênio. Todo mundo naquela época queria saber qual era de Jesus, se ele era um essênio, se ele era um zelota, se ele era um fariseu, qual era o time de Jesus, se era um saduceu. E Jesus, nós vamos perceber que ele é completamente aberto a todas as pessoas. Paulo é um fariseu. Então, quando ele entra em contato com o cristianismo, ou com as ideias cristãs, ou com os do caminho, ele tem um homem com ambições no sinédrio. Ele foi educado por Gamaliel, ele é de uma família rica, e ele tem ambições políticas no sinédrio, portanto, na alta corte de Israel. Por que é assim? Porque essa é a carreira que as pessoas fazem. Se eu me formo em advogado e quero uma carreira pública, eu vou querer ser juiz. E se eu for juiz, eu vou querer ser desembargador, eu vou querer ser o promotor, eu vou querer ser um desembargador, eu vou querer ser um juiz do Supremo Tribunal. Ser membro do Sinédrio, naquela época, são 70, né, é você ser membro da mais alta corte de justiça do país. Então, a gente tem que entender que Paulo, ele tinha um pensamento filosófico, mas ele tinha um pensamento judaico também, moldado pela mente de Gamaliel, farisaica. Então, ele quer participar da... Então, naquela época, a gente vai ver que, por exemplo, é votado no Sinédrio se os do caminho deveriam ser perseguidos ou não. E é votado sim. A gente não sabe se Paulo já era membro do Sinédrio ou não, né, os eruditos. Ele não era membro ainda do Sinédrio, mas ele ambicionava isso. Ele queria cair nas graças do Sinédrio para ser indicado. Né? Então, ele passa a ser um perseguidor dos cristãos, ou dos do caminho, porque ele tem ambições políticas. Nós encontramos motivações pessoais em Paulo, no livro Paulo e Estevão. Não só a questão de visão de mundo dele, né, de defender o judaísmo, de uma heresia que seria os do caminho, porque até então, o que era o que nós hoje chamamos de cristianismo ali na Palestina? Né? Era uma seita do judaísmo. Alguém, Jesus, tinha interpretado a Tanar, né, a lei, a Torá, os Nebiim, os Ketubim, né, a lei, os profetas e os livros históricos, né, de uma maneira completamente inaugural, muito diferente do que eles estavam acostumados a ouvir. Inclusive Paulo, que aprendeu com um dos grandes mestres do judaísmo da época, né, o Gamaliel. Então, você tem Hilel, você tem Gamaliel, você tem grandes mestres daquele século. Gamaliel, ele não tinha uma mente fechada, né? Ele era um sujeito mais aberto. E nós encontramos essa realidade, né, também em Emmanuel. Então, quando Paulo toma conhecimento dos cristãos, ou dos do caminho, ele está em oposição a isso, porque ele quer agradar o Sinédrio, ele tem ambições políticas ali, e nós vemos que ele está em confronto. Ele abriu um quadro de conflito e um confronto direto com Estevão, né, que é um diácono da igreja de Jerusalém, que é a casa do caminho. Tá bom? Então, as igrejas, elas são comunidades cristãs. As igrejas não são um templo, as igrejas são o corpo dos cristãos. Então, a comunidade é a igreja. Só posteriormente, depois da institucionalização do cristianismo pelo Império Romano, é que as igrejas vão ser associadas ao templo e à doutrina. Mas até então,
A igreja, ela é a comunidade viva das pessoas que vivem a mensagem do Cristo. E isso é fundamental para nós, que nos reportamos, nos dizemos cristãos redivivos. Se somos cristãos redivivos mesmo, nós devemos entender isso, que o centro espírita, ele não é um local de divulgação simplesmente da doutrina espírita, onde você defende os princípios da doutrina espírita. Nós somos cristãos redivivos. Os espíritos nos definem assim. E nós nos definimos assim. Então, nós temos que entender que a comunidade cristã é uma comunidade eclesial. Nós somos igreja, no sentido primário do termo, eclesia, que é uma comunidade, que é um chamado para uma unidade. Então Paulo, ele tem um problema com Estevão. Ele não sabe que ele é irmão da Abigail, por quem ele é apaixonado, porque eles têm um casamento marcado. Abigail está procurando Estevão, ele quer agradar, então, Gesiel. Ela não sabe nada de Estevão, para ela é Gesiel. E então Paulo procura Gesiel, ele não procura Estevão. Nunca iria imaginar que um escravo, alguém que tivesse sido escravizado por Roma, pudesse ter sido libertado e estar ali em Jerusalém, e que tem um outro nome, um nome espiritual, que foi dado por Pedro. Hoje, inclusive, a gente estudou isso aqui em Paulo e Estevão. Então, e eles num encontro na Casa do Caminho, ele vê Estevão pregar. E Estevão é um grande profeta reencarnado. Estevão não é uma alma ignara, que teve contato inicial, espiritual com os apóstolos e tal. Ele é uma alma grande. Tanto é que João, Tiago e Pedro, quando o recebem doente na Casa do Caminho, ficam encantadíssimos com a presença dele. Então, ele é um dos grandes profetas de Israel, reencarnado na figura de Gesiel ali. E que vai ser o proto-mártir, o primeiro mártir do cristianismo. Desse encontro entre Paulo e Estevão, você vê que a tessitura do cristianismo, do mundo espiritual, é interessante, porque as almas acabam se cruzando. Paulo encontra Abigail, que procura Gesiel, que é procurado por Paulo, que o encontra numa outra situação. Isso gera um problema, porque Paulo é orgulhoso. Paulo tem orgulho da sua intelectualidade, da sua compreensão da Tanar. Tanar é o nome para o Pentateuco, para a Torá, para os Ketuvim e os Nebim. Nebim são os profetas. Entendeu? Então, quando você junta os 3 livros do judaísmo, você tem a Tanar. Tá? Paulo é profundo conhecedor, exegeta porque ele interpreta o que está escrito ali, é um hermeneuta. Ele é um exegeta porque ele traduz. Como Paulo foi criado em Tarso, os judeus da diáspora, eles liam a Tanar em grego, chamada de Septuaginta, a 70, tá bom? E quando ele estudou com Gamaliel, ele aprendeu hebraico. E você tem os rolos da Tanar em hebraico e em aramaico. Depois, entre os anos 200 e 100, mais ou menos, elas foram traduzidas para o grego. Então, os gregos, os judeus da diáspora, estudam em grego. E Paulo, então, ele tem as duas visões. Então, ele é um exegeta. Ele traduz, abriu o som aí de alguém. Meu Luiz, só 2 perguntinhas. Fala. Os do caminho, se Paulo não cruzasse a vida deles, seria uma seita judaica até hoje? Provavelmente o cristianismo não teria prosperado e teria desaparecido, para quem fez a pergunta. Por quê? Porque quem é o chefe da igreja de Jerusalém, da Casa do Caminho? A gente vai ver que é Tiago. Está ali Pedro, João e Tiago. Pedro vai sair para pregar, João vai sair para pregar, ele vai fundar igrejas na Ásia Menor. Inclusive, ele vai morar na Grécia, em Éfeso, com Maria, João. Pedro, a gente vai ver percorrendo as igrejas fundadas por Paulo, chega até Roma. Pedro vai ser martirizado em Roma e Tiago vai ser martirizado em Jerusalém. Então, Tiago fica à frente da igreja de Jerusalém. E Tiago tinha uma visão judaizante
do cristianismo. Tiago puro, né? Então, ele é considerado um parente, um primo de Jesus. E ele era realmente um homem puro, mas ele tinha uma interpretação do ensinamento de Jesus associado a Tanar, ao que a gente chama hoje de Antigo Testamento, Primeiro Testamento. Então, o que acontece? Os judeus fazem guerra com os romanos entre 66 e 70. Em 70, Jerusalém cai e o templo é destruído. E os judeus são expulsos de Jerusalém. Então, nenhum judeu pode entrar em Jerusalém, e a Casa do Caminho desaparece. Se o cristianismo nascente fosse essencialmente judaizante, ele teria desaparecido. Graças a Paulo, que pregou para os gentios e fundou comunidades na Ásia Menor, em toda a Europa, em toda a Europa, né? até a Espanha, ele foi até a Espanha, ele fundou a igreja até a Espanha. Então, o cristianismo que nós herdamos é o cristianismo de Paulo, é o cristianismo helênico de Paulo. Bom, então, Paulo, você vê que Paulo defende as comunidades dele de judeus, de cristãos judeus que vão lá dizer que ele está errado, que ele não é apóstolo. Então, algumas cartas que ele escreve, Paulo defende a apostolicidade dele e a visão que ele tem, tanto que ele vai falar do meu evangelho. Não que o evangelho seja dele, mas a interpretação que ele tem do que Jesus entrega, de uma igreja para todos, catarrolós, que vai dar a igreja católica, catarrolós, para todos, e não para os judeus. Tanto é que tem briga, querem circuncidar ou circuncidar os cristãos gentios. Tá? Essa briga com a igreja de Jerusalém. Né? Você tinha que se tornar judeu. Os primeiros concílios, né? O primeiro concílio é sobre isso. Para você ser cristão, você tem que ser judeu? Aí Paulo diz que Jesus, numa carta que ele escreve, ele diz que Jesus veio para nos libertar. E a liberdade é de tudo. Então, Paulo entendeu como um homem da metrópole. Você vê que Paulo não prega nas aldeias, Paulo prega só em grandes cidades. Né? Então, o cristianismo ele é fundado verdadeiramente nas cidades. Embora Jesus pregue para as aldeias, né? As aldeias depois vão ser cristianizadas. Primeiro as grandes cidades, porque Paulo vai às sinagogas, ele é rejeitado, né? Aí ele uma cidade, nessa cidade onde ele foi rejeitado por uma sinagoga, numa casa normalmente de um gentio, que é um gentio ou não judeu. Gentio é todo não judeu. Ele funda a igreja, como Lídia, né? Em Filipos. A primeira igreja na Europa é em Filipos, na casa de uma mulher que se transforma na chefe da igreja. E ainda vão dizer que Paulo é misógino, que Paulo não gosta de mulher. É um absurdo. Então, gente que não conhece, né, os Atos dos Apóstolos ou o trabalho de Paulo, ou as cartas dele. A primeira padre mulher da história, né? A primeira padre é madre. Bicho, né? Madre. Madre, né? Madre. Ô, Luiz, uma outra questão que você citou aí, a Septuaginta, né? Sim. Você podia esclarecer mais um pouco sobre isso e por que os hebreus permitiram essa Septuaginta traduzida para o grego? Porque os hebreus da diáspora, os judeus da diáspora, eles foram perdendo o contato com a língua original. Nenhum deles mais falava hebraico. Então, com a colonização helênica de Alexandre, né, os judeus da diáspora não falavam mais a sua própria língua. Eles falavam grego. E eles não liam o hebraico. Então, eles precisavam. O aramaico não era o hebraico. Então, como é que eles podiam ter contato com a própria escritura deles? Então, era mais fácil, né, traduzir para a língua que eles já falavam do que eles aprenderam uma língua, né, que estava morta. É como hoje eu aprender latim ou koiné do que Jesus falava. Então, eu vou traduzir. É melhor eu ler em português, que eu já falo, do que aprender grego para ler no original, não é verdade? Então, essa foi a mentalidade. Então, tem uma lenda que na biblioteca de Alexandria faltava... ninguém lia hebraico, que era uma língua morta. E a biblioteca de Alexandria, onde tinha a diáspora judaica, tinha muito judeu que não saiu do Egito, tá? E que vivia no Egito, e que vivia em Alexandria, precisavam, lá na biblioteca de Alexandria, dos textos dos judeus.
da Taná. Então, eles convidaram 70 sábios judeus para traduzirem a Taná. E ela foi traduzida em 70 dias. Olha que interessante. Então, é uma lenda, é uma história que se fala disso. Então, por isso que ela ficou conhecida como a Septuaginta, ou a 70, porque foi escrita, teria sido escrita em 70 dias por 70 sábios. E quando eles se uniram, os textos eles estavam completamente coerentes. A gente sabe hoje, pelos estudos filológicos, que ela foi escrita em mais ou menos 150 anos, essa tradução demorou. Tá? E os cristãos, quando vão usar e citar o Antigo Testamento, eles citam a Septuaginta. E os judeus, né, da diáspora, depois que Jerusalém caiu e foram espalhados, eles usam os textos hebraicos, né, porque eles se refugiaram, eles eram exegetas. Então, até a Idade Média, eles não aceitavam a Septuaginta por causa do grego, porque a língua sagrada era o hebraico. Quando nos manuscritos do Mar Morto foram descobertos, tá? Descobriram várias versões do Antigo Testamento. E descobriram, então, que a Septuaginta ela segue uma das tradições do hebraico. Bom, então isso está comprovado e ela é absolutamente correta, ela não é equivocada, não. Então, essa é a Septuaginta. Então, todos os judeus citavam a Septuaginta. Tá bom? Jesus, a gente não sabe, quando ele lê Isaías na sinagoga de Cafarnaum, nós não sabemos se ele leu em grego, a Septuaginta, ou se ele leu em hebraico, porque as sinagogas daquela época tinham os rolos. Como Cafarnaum é uma cidade portuária, uma cidade comercial, de rota comercial que liga o Oriente com o Ocidente, né, muito provavelmente, e havia muitas pessoas, prosélitos, judeus que viajavam da diáspora para a Galiléia, né, e havia prosélitos e tementes a Deus, provavelmente Jesus leu na Septuaginta. Então é isso, essa é a história da Septuaginta. Então Paulo conhecia a Septuaginta, assim como ele conhecia os textos em hebraico. Então, quando Paulo entra em discussão teológica com Estevão, ele é superado por Estevão, e ele reconhece isso, mas ele se sente esmagado e humilhado, né? Porque Paulo, nessa época, Saulo, então, né? Ele é a grande esperança do Sinédrio. Todo mundo adora Saulo, como um judeu fariseu, que representa o melhor do que é a cultura helênica, ou a cultura judaica. Então, Paulo se sente esmagado, e ele passa a ter um problema pessoal com Estevão, e ele está exatamente no processo de condenação de Estevão, onde Estevão é condenado à morte pelo Sinédrio. Tá bom? E apedrejado em seguida. Então, Paulo, né, ele é comissionado pelo Sinédrio a perseguir os cristãos. E ele faz isso com maestria. E quando ele está indo para Damasco para prender Ananias e os cristãos que viviam em Damasco, ele tem uma visão do Cristo. Nessa visão existe um chamamento. Normalmente ali a gente identifica como uma conversão, mas em verdade o que existe é uma invocação, uma vocação, né? Porque Jesus aparece e o vocaciona, o chama para viver o ministério apostólico, ser um representante, um enviado dele, tá? Então, ele tem a visão e Então, essa história de que ele caiu do cavalo é uma metáfora, porque todas as crenças dele são derrubadas pela visão que ele tem do Cristo. Então, dizer que Paulo não teve contato com Cristo é uma maldade, né? Porque ele teve um tete-a-tete com Cristo. Ele é chamado diretamente pelo Cristo, nessa visão. Ele está indo lá perseguir os cristãos e ele recebe um convite do Cristo para vivenciar
o Espírito e ser salvo com ele. Então, com ele, Jesus, o Cristo. E ele aceita esse chamado. Então, ele cai do cavalo, no sentido de que todas as crenças, objetivos e a visão de mundo dele é transformada naquele momento. Por isso, uma metanoia, uma mudança de mente. Né? E ele tem essa visão e ele vai em direção ele é socorrido por Ananias, ele está cego, ele fica cego. E devemos lembrar que Jesus diz que veio ao mundo para dar visão aos que não enxergam e tornar cegos aqueles que veem. Paulo tinha uma visão de mundo equivocada. E Jesus dá a ele a visão correta. Mas para ele dar a visão correta, ele tem que cegá-lo. Não é verdade? Então Paulo se torna cego. Essa é uma outra... Isso aconteceu fisicamente, mas também é uma metáfora para você perder a sua visão, né? Você romper com a sua visão anterior de mundo. Com seus erros, com o seu pensamento, sua prática, sua praxis. E agora você tem uma outra prática no mundo, né? Porque agora você tem um outro ethos, uma outra forma de ver o mundo. Então, ele é socorrido por Ananias, os olhos dele recuperam a visão, porque ele recebe a instrução de um cristão. Então, Paulo vai se refugiar nas cidades do interior, né, do deserto, ali da Arábia. A Arábia não é no sul, ali naquele momento a Arábia é ali. Então ele vai para os desertos, onde ele encontra e faz amizade com 2 cristãos, um casal, que é o Áquila e a Prisca, ou Priscila, né? E eles ficam anos ali juntos, e daí vem a amizade, e eles são judeus de Roma, que fundaram uma igreja em Roma. Roma tem 5 igrejas, só que o imperador Cláudio, por causa da discussão entre judeus e cristãos, expulsa todos os judeus da cidade. É quando eles voltam, né, ali para Damasco, ali próximo de Damasco, eles encontram Paulo e se tornam amigos, no deserto, onde eles meditam, onde eles oram, onde eles realizam o Cristo neles mesmos. A gente vai ver Paulo também 2 anos nas encostas das montanhas ali de Tarso, né, nos contrafortes daquelas montanhas. Esses 5 anos são anos de interiorização, de meditação de Paulo. Então, depois ele volta para Damasco, né, a igreja de Antioquia está prosperando, ela está cheia de gentios, e essa notícia chega na Casa do Caminho. Então, é expedida, né, uma comissão chefiada por Barnabé para disciplinar aquelas pessoas. Só que Barnabé, como é um homem de Deus, ele encontra uma cidade, uma igreja viva, cheia de gentios, de gregos e de gente da Ásia, né, que não eram judeus, vivendo a mensagem pura do Cristo. Ao invés dele proibir ou fazer todo mundo ser circunciso e circuncidado e se tornar judeu, ele libera. Então Barnabé é um homem também muito aberto. Então ele lembra de Paulo. Ele vai buscar Paulo em Damasco e leva para Antioquia, quando Paulo então se transforma, né, num membro da comunidade da igreja de Antioquia, que vai ser a comunidade que vai sustentar todas as viagens dele. Tá? E dali, né, vão haver as 4 viagens de Paulo, que nós conhecemos, as 5, né, em verdade, que nós, na nossa comunidade, entendemos. Tudo bem? Então ele faz a primeira viagem, a segunda ele vai ampliando, né, as viagens. Na segunda viagem ele já vai, na primeira ele vai com Barnabé e Marcos, na segunda ele já vai com Silas, com Lucas, né, já está com ele, porque Lucas, né, você vai ver em Atos dos Apóstolos, que ele muda dele para nós, né, quer dizer, ele se inclui. A gente sabe que foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Então Lucas faz parte dos viajores, né, fundando igrejas naquela ocasião. Então Paulo vai cristianizando, vai evangelizando, vai entregando a boa nova para aquelas pessoas, vai fazer a terceira viagem, né, que vai terminar em Jerusalém, com a entrega da coleta, né, todo o mundo europeu e asiático, para os pobres da igreja. Paulo quer ter boa convivência com os judeus cristãos, ou cristãos judaizantes. Ele não tem problema com eles, mas os judeus cristãos têm problema com ele. Tá?
Então, ali ele é preso e ele é enviado a Roma. Vai ser a 4ª viagem dele. Depois ele vai ser liberto, vai até a Espanha, volta para Roma, onde ele é martirizado, decapitado. A gente conhece isso bem pelo livro de Paulo Estevão. Você tem os slides aí, se você quiser mostrar? Luiz, tem uma pergunta da Gladys. Fala. As cartas de Paulo com Sêneca são 14. A 12ª e a 14ª são consideradas falsas. Foram tantas cartas trocadas quando Sêneca era tutor de Nero, versão N.R. James. Qual é a sua opinião sobre essas cartas? Deu para entender? Deu para entender. Então, Paulo vai escrever para nós, cristãos espíritos, 14 cartas. Hoje, para a comunidade cristã, tanto das igrejas reformadas quanto da igreja católica, os ortodoxos não, Hebreus não é a carta de Paulo, mas nós teremos 14 cartas de Paulo, tudo bem? E Paulo, essa história de que Paulo trocava correspondência com Sêneca é falsa. É possível que Sêneca tenha conhecido Paulo através dos cristãos e tal, né, porque eles viviam ali em Roma, mas são textos apócrifos e pertencem à tradição oral do cristianismo. Isso sempre foi discutível e não é crível, né, isso. Então, nenhuma das cartas de Paulo é dirigida a Sêneca, nenhuma delas, ok? Então, as cartas de Paulo são dirigidas às comunidades cristãs, mesmo as consideradas, chamadas deuteropaulinas. Deutero, em grego, é segunda, é 2, tá? Então, que não são de Paulo. Então, das 14 cartas, 7 são genuinamente de Paulo, está provado, ninguém discute mais isso. Vocês querem saber? Então, Romanos, 1 e 2 Coríntios, as 2 cartas aos Coríntios, em verdade, são 7 cartas, são 6, 7 cartas, mas não interessa aí, porque a gente não tem tempo para isso. Mas a carta aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, 1 Tessalonicenses, Filipenses e Filémon. Essas 7 cartas são genuinamente de Paulo. Não há nenhuma discussão nesse mundo. Quem disser para você, esquece, está errado. Tá? Essas 7 cartas são de Paulo. As outras são discutíveis. Então, elas são chamadas de deuteropaulinas, por N questões, de vocabulário, de palavras, portanto, de construção gramatical, pelo tipo de grego que é usado, pelo problema que é retratado na carta, que não são das comunidades fundadas por Paulo, são de comunidades que herdaram, que se desenvolveram a partir, já são de segunda, terceira geração de cristãos. A gente conhece tudo isso, história. Então, essas outras cartas são as que sobram, são as deuteropaulinas, que é a 2 Tessalonicenses, que é Efésios, vai me acompanhando, que é 1 e 2 Timóteo, Tito e... Filemão. Não, Filemão é autêntica, é absolutamente autêntica. Tá faltando aí, só na ordem. Efésios, qual está faltando? Hebreus, está faltando uma. Eu acho que eu pulei uma aí, mas não importa. Todas as que não são as 7 que eu enunciei, elas são deuteropaulinas. As que não são autenticadas hoje, são autênticas, a gente sabe que foi de Paulo. Então, Paulo nunca escreveu para Sêneca, não há nenhuma prova disso, é fantasia das pessoas, tá bom? A Gladys agradece. Tá. Então, 1, 2 Timóteo, Tito... faltou Tito. É Tito. Tá bom? 1, 2 Timóteo, Tito, Efésios, Hebreus, 2 Tessalonicenses. Qual a primeira carta que Paulo escreve? A primeira epístola aos Tessalonicenses. A primeira carta. É o primeiro documento cristão que nós temos. Tudo bem? Todas as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos, porque elas
né? Paulo abandona o corpo em 67, ele é decapitado em 67. Até então, nenhum evangelho tinha sido escrito. Tudo bem? O evangelho de Marcos é posterior às cartas de Paulo. Então, que é o primeiro evangelho a ser escrito, é o evangelho de Marcos. Nós já temos as anotações de Mateus, que é a fonte Q, ou Kelly. Mas não é um evangelho. Quem inaugura o gênero evangelho é Marcos. Então, os documentos cristãos que nós temos são as cartas de Paulo. E a primeira é 1 Tessalonicenses. Tudo bem? Ô, Luiz, sobre a reputada inspiração de Estevão no escrito de algumas cartas de Paulo, o que você teria a dizer sobre isso? Isso a gente aceita porque foi Emmanuel quem disse, em Paulo e Estevão, entendeu? O mundo cristão não faz a menor ideia sobre isso, tudo bem? O fato é que, para a comunidade cristã espírita, nós que lemos o Paulo e Estevão como uma escritura, um texto autoritativo, porque ele foi escrito sob a lavra, né, de Emmanuel, né, com a mediunidade de Chico, nós aceitamos esse texto como autêntico, tudo bem? Então, neste texto, né, é dito que Paulo é inspirado e tem como mentor espiritual Estevão. Tudo bem, então a gente não discute isso. Eu, pelo menos, não discuto, porque eu não discuto a mediunidade do Chico, nem o que Emmanuel disse. Eu já tenho alguns anos de espiritismo e a minha conclusão até o presente momento, de tudo que eu li do Chico e de Emmanuel, através do Chico, é autêntico. Eu nunca encontrei incongruências, pontas soltas, né, narrativas fantásticas, erros históricos. E olha que eu sou... eu não sou cético, mas eu sou exigente. E quando você conhece história e filosofia, você começa a destrinchar as coisas. Eu nunca vi nada errado deles. Então, eu considero o livro Paulo e Estevão um texto espírita, cristão espírita, autoritativo. É um livro de autoridade, escrito por um médium ilibado, por um espírito assim, lúcido, santo, que realmente entregou verdades para a gente. Oi? Tem mais alguma pergunta, Paulo? Ô, Luiz, aquele poema maravilhoso sobre o amor em Coríntios seria uma dessas inspirações de Estevão? Não posso. Por que não seria, né? Não é dito isso, mas é possível que seja, né? Paulo vivia, como a carta aos Coríntios é uma carta paulina autêntica, ou seja, foi feito por ele mesmo. Ele escreveu de Corinto, ele escreveu de Corinto para os romanos, ele escreveu de Éfeso para os coríntios, né? Então, era uma igreja complicada, até que ele vai falar de casamento, né? Então ele vai falar de amor também, né? Que realmente é o amor cristão. É óbvio que Estevão estava com ele, porque a missão de Paulo não é uma missão de um mentor aparece de vez em quando, entendeu, Paulo? Ele aparece, ele está ali o tempo todo com Paulo, porque Paulo está a serviço do Cristo 24 horas por dia. Então, quando Paulo escreveu, ele está... É uma carta que é para uma comunidade, mas será lida por todas as comunidades, tem sido lida por todos os séculos, por todas as igrejas, né? Então, é óbvio, eu considero uma carta inspirada por Pedro, por Estevão, que reflete nítida e claramente, meridianamente, a mente do Cristo. Tudo bem? Porque ele é um dos grandes profetas de Israel. Eu, assim, particularmente, eu acho que ele é reencarnação de Ezequiel. Existe uma sugestão em Paulo e Estevão que ele pudesse ser Isaías, mas poderia ser interpretado dessa maneira. Mas quando você vê a mente de Estevão, Gesiel Estevão, e olha para a biografia do profeta Ezequiel, você vê a congruência
a interposição, a superposição dos pensamentos e personalidade de uma maneira muito, muito evidente. Como a gente encontra em Paulo e Davi. Né? Que muitos afirmam que Paulo é a reencarnação do rei Davi. Luiz, quando Paulo fala que ele tem um espinho na carne, né, ele estaria se referindo ao remorso que ele tem de ter assassinado Estevão? Paulo não assassinou Estevão, né? Paulo agiu dentro da legalidade de Levítico, ou seja, né? Então todo homem que blasfemava, ele era apedrejado. Então, você não pode dizer que ele assassinou. Sim. Houve um julgamento, foi dentro de um tribunal, né? Jesus, eu não posso nem dizer que Jesus, porque aquilo foi um simulacro de julgamento. Mas Paulo foi julgado pelo Sinédrio, como Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Ambos são inocentes e ambos são condenados, né, pelo Sinédrio. O Romanos é outra história. Então, tudo dentro da lei daquela época, né? Eu não diria que Paulo assassinou Estevão, mas ele deu sim dele para que Estevão fosse executado. Estevão foi executado, certo? Se a pena de morte é entendido como um assassinato social legalizado, então ele foi assassinado. Mas essa é a história. Então, o espinho na carne de Paulo não é... Ele tem, em determinado momento, ele percebe todo o mal que ele infligiu às comunidades cristãs, às igrejas cristãs. Por outro lado, Paulo, ele lutava contra o pecado no seu próprio corpo, tudo bem? Isso tem a ver com Davi, né, que manda Urias para a frente de batalha para ficar com a esposa de Urias, né? E aí você vai entender a ligação dele com Abigail, tá? É porque no livro Paulo e Estevão isso não é dito, mas se você começar a pensar Paulo como Davi, você vai começar a entender as coisas. Então Paulo, ele tem uma paixão, ele tem uma frustração, ele tinha determinados impulsos, mas Paulo se ilumina. Então o espinho na carne de Paulo, em verdade, né, são todos, nesse momento que ele fala isso, ele fala da batalha, do hamartia, do erro, do pecado, que controla o corpo. Então ele é um homem lúcido e consciente de que existem impulsos no corpo dele que ele tem que ter controle. Então, aquilo que eu quero, isso eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. Falando da sua liberdade, né, de não fazer o que o corpo pretende fazer, ele não faz. E aquilo que e o que ele não quer, tá? Ou seja, ceder ao corpo, ele faz. Então você vê que ele é um homem que controla perfeitamente a sua mente e seu corpo. Essa é a ideia do espinho na carne. Então ele percebe que a própria carne dele é um espinho. E que o espinho na carne dele também pode ser interpretado como um sentimento, né, de uma mente que tem que ser separada, tem que ser superada. Né? O homem velho tem que morrer. Então, enquanto existe um homem velho, existe um espinho na carne. Então, quando existe o homem novo, quando o homem velho morre, quando Saulo morre, né, e Paulo morre também, as pessoas se esquecem disso. Né? Não é só Saulo que se transforma em Paulo, o discípulo que se transforma em... Quando Paulo é um mestre, Paulo morreu. Quem existe é o Cristo, porque o homem desapareceu. Não existe mais um ego, não existe mais uma oposição, só existe a vontade de Deus se manifestando através dele. Então, o espinho foi retirado da carne, tudo bem? Ó, quando vocês estudarem as cartas, vocês vão ver isso, tá bom? E Paulo, para a gente fechar, né? Não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo que vive em mim, né? Esse é o destino de todo cristão. Nós podemos chegar a algum momento de nossas vidas e falarmos com convicção, com a mesma convicção de Paulo, que nós somos, que aquilo que era velho em nós, ultrapassado, mortal, perecível, transitório, desapareceu. E o que existe é algo novo, sempre novo. Porque se o que nasce em mim novo envelhece, então é a mesma coisa do velho. Então, aquilo que nasce em mim novo é o próprio Cristo. Então, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E ele é sempre novo, porque o Cristo é sempre presente. Então, não existe futuro, não existe passado. Ele é sempre presente, então ele é sempre novo o tempo todo, seja qual for o tempo. Então, todos nós, como cristãos, herdeiros
e discípulos de Paulo, porque somos herdeiros do trabalho dele, né, devemos chegar, né, como cristãos, aderidos ao projeto do Cristo, ao Evangelho, dizer que não existimos mais como personagens independentes, separados. Somos o Cristo que vive. E nesse momento, todos os nossos problemas estarão superados. Não vai existir mais reclamação, ambição, cobiça, só vai existir a agenda de Jesus, né, para o mundo, através de nós. Obrigado, querido irmão Luiz Mário, pela tua presença, pelos teus conhecimentos. E você encerraria para a gente com a oração, com um mantra, aquilo que... Uma oração cristã, um mantra cristão, tá bom? Tá ótimo, então vamos lá. Eu não trouxe evangelho, senão... Tem um evangelho aqui? Deixa para lá, tudo bem. Eu poderia ler o hino cristológico de Paulo, mas eu vou orar. Senhor Deus, Senhor Jesus, rogamos tuas bênçãos para o nosso Paulo César de Faria, que inicia esse trabalho junto aos seus amigos, aos cristãos que se interessam pela vida de Paulo. Rogamos tuas bênçãos para o nosso querido, que dirige essa comunidade, como nos primeiros tempos. Que ele receba, Senhor, a tua unção. Que ele se ilumine, que ele te veja face a face. E que essa comissão de buscar-te, que ele leva para todos os outros, atinja o objetivo, o resultado final, de fazer com que todos os seus ouvintes entendam a natureza de ser cristão, que é a abdicação de todos os nossos desejos pessoais, para que a vontade do Cristo se manifeste através de nossas existências, que é a única fórmula possível de encontrarmos a felicidade imperecível. Então, rogamos tuas bênçãos para o grupo, para todos aqueles que já estão presentes e que ainda chegarão, sequiosos da tua divina verdade, da verdade do Evangelho. Senhor Jesus, abençoa todas essas almas, que elas sejam pródigas no amor, que elas sejam amplas na sabedoria, que elas sejam fortes no caminho e que esse caminho seja reto e direto ao teu coração. Que todos sejam abençoados, que todos alcancem a bem-aventurança do teu reino. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, querido irmão Luiz Mário, pela tua presença. Obrigado. A casa é sua, volte quando quiser. Obrigado pelo convite de participar do início do seu trabalho. Deus te abençoe, Paulo. Namastê, meu irmão. Namastê. Tchau.